misturam biologia e química, a tal da interdisciplinaridade. Garanto a você, última moda. A pergunta então seria: qual o tipo de isomeria plana apresentado pelos compostos de estruturas 1 e 2? Nós já vimos, tautomeria cetoenólica. Este exercício é muito interessante porque ele abre hipóteses. Um alcano pode ser isômero de, e vamos à primeira opção. A primeira opção é um alceno com o mesmo número de átomos de carbono. Seria possível um alcano e um alceno serem isômeros? Eu tenho a certeza que você lembra que não. No alceno, perdemos 2 hidrogênios devido à ligação dupla. Logo, a fórmula molecular jamais poderá ser a mesma. Vamos à segunda opção. B. Um cicloalcano com a mesma fórmula estrutural. O que é isso? Um cicloalcano é fechado. Um alcano é aberto. Já perdemos 2 hidrogênios aí. E o que ele quer dizer com a mesma fórmula estrutural? Como é que pode uma estrutura aberta ser igual a uma estrutura fechada? Querem pegar a gente, mas não vão conseguir. Terceira opção. Um outro alcano de mesma fórmula molecular. Meu Deus, o cara deu para a gente a definição de isomeria. Que é isomeria? Compostos diferentes. Um outro alcano de mesma fórmula molecular. Naturalmente, essa é a resposta. Claro que a questão tem 5 opções. Então, ainda faltam 2 para analisarmos, que já sabemos que estão erradas. Vamos apenas pontuar aonde está o erro. Me acompanhe. Um alcino com apenas uma ligação tripla. No alcino, temos 2 ligações pi, ou seja, uma perda de 4 hidrogênios. Então, evidentemente, um alcino e um alcano não podem ter a mesma fórmula molecular. Jamais poderão ser isômeros. Finalizando, um alcadieno com o mesmo número de átomos de hidrogênio. Não pode. Como é que pode? Alcadieno, novamente 2 duplas, 2 pi, perda de 4 hidrogênios. A fórmula molecular jamais será a mesma. Muito fácil essa, se você está atento à nossa matéria. E vamos a mais um exercício. Observe as fórmulas estruturais a seguir e diga quais correspondem a, veja lá, isômeros de posição. Precisamos procurar isômeros de posição. E letra B, isômeros de função. Precisamos ir à cata de isômeros de função. Bem, o primeiro item pedia que encontrássemos isômeros de posição. Isômeros de posição têm que pertencer à mesma função. Veja, um álcool, hidroxila ligado em carbono saturado. Número 2, um álcool também, hidroxila ligado em carbono saturado. Temos uma excelente possibilidade de encontrarmos aqui isômeros de posição. Será que vai ser? Repare. 1, 2, 3, 4 carbonos, hidroxila presa no carbono de número 1. 1, 2, 3, 4 carbonos, hidroxila presa no carbono de número 2. Eu tenho a certeza que acertamos até a dar os nomes. O primeiro seria 1-butanol, enquanto que o segundo seria 2-butanol. Vê se você lembra. Isômeros de posição têm sempre o mesmo nome, as mesmas palavras, só troca número. Perfeito! 1-butanol, 2-butanol. Será que temos mais alguma coisa? Repare, CHO. Pode parecer que isto é um álcool, mas não é. Repare, um C, um H e um O, isso não pode ser uma hidroxila. Se fosse uma hidroxila, o carbono ficaria divalente. Esse O está preso por uma dupla. Isso aqui é um aldeído. Observe aqui. Aqui temos um éter, um oxigênio, ensanduichado entre 2 radicais. Éter, nenhuma chance de fazer isomeria de posição com ninguém. C-dupla-O, cetona, nenhuma chance de fazer isomeria de posição também. Ou seja, isomeria de posição só mesmo aqui, nos compostos 1 e 2. Perfeito? Nosso próximo round, buscar isomeria de função. O que vimos aqui em funções? Álcool, álcool, aldeído, éter e cetona. Onde estão, então, as nossas possibilidades de isomeria de função? Nos 2 álcoois e no éter. E no aldeído com acetona. Muito fácil. Matamos mais essa.
Bem, eu creio que é fundamental que você saiba que tipo de exercícios esperam você. Os exercícios têm basicamente as seguintes caras. Primeiro exercício, te dão duas fórmulas e perguntam se elas são isômeras ou não. Muito fácil, basta você ver se elas têm a mesma fórmula molecular. Se tiverem, muito que bem, são isômeros. Se não tiverem, não são. Segunda hipótese, vão te dar duas fórmulas e perguntar isômeros de quê? Cabe a você procurar se são isômeros de posição, de cadeia, metâmeros, isômeros de função ou tautômeros. Nada disso é difícil se você olhar cuidadosamente as definições novamente no seu material didático. E, finalmente, pode vir um exercício mais complicado. Pedir a você que, dado uma fórmula, desenhe você várias fórmulas para ela e diga quais são os tipos de isomeria em cada caso. Todos esses exercícios estão muito bem cobertos no seu material didático. Boa sorte, bons estudos, vamos lá, sempre. O tema de nossa aula foi isomeria plana, que é exatamente a isomeria na qual a diferença entre os isômeros é perceptível na fórmula plana. Estudamos a isomeria, que é exatamente o que faz com que a química orgânica seja tão grande, uma vez que a isomeria é um multiplicador de fórmulas. Vimos a isomeria de posição, que é a isomeria onde os isômeros se diferem na posição de, pode ser, veja só, um grupo funcional, uma insaturação ou um substituinte. Estudamos a isomeria de cadeia, na qual a diferença entre os dois isômeros é a cadeia, que pode ou não ter classificações diferentes. E vimos a isomeria de compensação ou metameria, que é aquela onde você tem um heteroátomo e diferentes quantidades de carbono em relação a esse heteroátomo. Estudamos a isomeria de função, na qual simplesmente os isômeros pertencem a funções diferentes. E aprendemos sobre a tautomeria, que é aquela na qual um isômero se transforma no outro, ocorrendo sempre a função enol. Bons estudos! Meu colega, nós sabemos muito bem o gargalo da isomeria, que é o conhecimento das funções. Se o aluno ainda não fixou funções, como identificar isômeros? Ou seja, a aula que pega isomeria tem que ser muito calma no aspecto de identificação das funções. Aliás, é uma excelente oportunidade para revisar mais uma vez funções. E existe um exercício que eu acho que deve ser exaustivamente explorado. Desenhar muitas estruturas de uma única fórmula, porque aí você força o aluno a explorar casos que não são tão frequentes. Um excelente exemplo, C3H6O, e pedindo diversas hipóteses que fogem ao tão batido aldeído cetona. Isso pode ser um álcool cíclico, pode ser um éter insaturado, tantas possibilidades. Bem, você tem excelentes ideias para fazer isso, eu tenho certeza. Bom trabalho para todos nós.